Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, a TV Pública dos Gaúchos, que vai ao ar sempre diariamente de segunda a sexta-feira. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós entramos no ar logo depois para falar sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial e direito imobiliário. São esses os temas que nós tratamos aqui no programa e para os quais vocês devem fazer perguntas e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Não fiquem com nenhuma dúvida. O programa está aqui exatamente para isso, para que vocês tirem todas as dúvidas. E para isso a gente convida sempre para vir ao programa os melhores especialistas de cada área, pessoas realmente que sabem o que estão dizendo e por que estão dizendo, tá bem? Então vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Pode mandar perguntas também para o nosso telefone fixo, que é o 3230 1530, ou então pode mandar um WhatsApp. E o nosso telefone é o prefixo 51, claro, para quem não é aqui de Porto Alegre, a área é 51, e o telefone é 985-946-773. Querem que eu repita? 985-946-773. Isso aí vocês podem usar para mandar um WhatsApp perguntando para nós sobre qualquer coisa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E como é importante o direito do trabalho, né? Todo mundo trabalha, alguns não, lamentavelmente. Tem muita gente desempregada, mas sempre existe alguma dúvida a respeito do direito do trabalho que a gente quer esclarecer. Eu já vou dizer para vocês quem vai participar do programa conosco. Antes eu quero informar que esse programa está no YouTube. E vocês podem assistir no YouTube. Eu ontem li uma relação de pessoas que nos seguem já no YouTube há muito tempo. E hoje, minha mulher ontem, quando foi ver, já tinha mais uma série de pessoas. Eu vou fazer mais uma relação e vou trazer para mandar um abraço para vocês de agradecimento. E dizer que esse programa também repete às 7 horas da manhã. Cedinho, né? Quem acorda cedo, quem não consegue ver de noite, assiste de manhã, às 7 horas da manhã, tem a reapresentação do Consumidor em Pauta. Tá bom, gente? Vamos lá, eu fico falando aqui, já me puxaram até a orelha, porque eu falo demais e acabo não fazendo as perguntas. Por isso nós vamos aumentar o programa, um tempinho, uma hora aqui, para a gente poder conversar mais um pouco. Direito do trabalho, eu tenho um prazer enorme de receber hoje aqui, depois de algum tempo, ele me abandona, ele não sei o que acontece, mas não sei se ele fica com alguma coisa comigo. Doutor Paulo Dias, boa noite, doutor. Boa noite, Machado. Tudo bem? Boa noite, doutora Mariana, o pessoal de casa. É sempre uma satisfação estar aqui, Machado. Que bom, doutor Paulo, que bom. Está mais magro, está ficando mais elegante. Algumas gramas mais magras, mas precisamos malhar bastante para... Tá certo, não, mas vamos lá. Assim pode ser que ele crie um pouco de vergonha. A doutora Mariana, Piccoli Lerina, que é da 5ª Vara do Trabalho. Boa noite, doutora Mariana, Boa noite, tudo bem? Machado. Boa noite, doutor Paulo. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. Agradeço o convite, especialmente ao doutor Paulo. Eu estava falando o homem mais magro, todo mundo, né? Eu não acredito que mulher goste muito de homem muito gordo, mas também, claro que gosta. Mas dá uma força para ele, né? Para ele emagrecer. Um apoio moral, né, Machado? Isso aí. Um apoio moral. Tá bem. Então vamos lá, vamos às perguntas de hoje, que são muitas. A primeira é para o doutor Paulo e é o nosso telespectador Jonatas, que mora na cidade de Gravataí. O Jonatas pergunta o seguinte: gostaria de saber até que dia a empresa deve depositar o valor correspondente ao 13º salário. Já não passou, doutor Paulo? Jonatas, as empresas normalmente costumam fazer o depósito em 2 vezes. 2 parcelas. A primeira, a empresa tem um período de 1º de fevereiro até 30 de novembro para efetuar o depósito. Então, a segunda parcela até 30 de novembro. Aliás, a primeira parcela. A segunda parcela até 20 de dezembro. Quando a empresa optar em fazer apenas um único depósito, a data limite é 30 de novembro, que talvez seja o teu caso. Eu confesso que na prefeitura eu recebo parcelado, porque meu 13º é parcelado na prefeitura, como de todos os meus colegas.
E como aposentado, eu recebo uma parte em agosto, setembro, e a outra eu já vou receber agora. Perfeito, é o período, então, né? De 1º de fevereiro até 30 de novembro. Então tá aí, tá bom. Doutora, viu como eu converso, doutora Mariana? Fico falando aqui e me emociono. Doutora Mariana, o Maurício mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele diz que trabalha numa empresa desde 1º de outubro de 2014 e quer pedir demissão, mas quero completar o mês cheio. Devo pedir demissão dia 30 de novembro ou dia 1º de dezembro? E daí, doutora Mariana? No caso do o Maurício, né? O Maurício deve, se ele quer completar o mês cheio, o dia 30 de novembro é o dia que vai contar para fins de data de término do contrato. Então, ele comunica que ele está pedindo demissão no dia 30, faz o pedido nesse dia. Ele ainda tem que considerar que tem a questão do aviso prévio, se ele vai cumprir ou não. E aí, mas basta ele fazer o pedido no dia 30 de novembro. Esse vai ser a data que vai ser considerada para fins de comunicação do pedido de saída, Maurício. Aí ele vai ser considerado mês cheio, Mês cheio, exatamente. Posso fazer uma pergunta? É uma curiosidade particular aqui. Tá? Existem meses com 30 dias e meses com 31 dias, né? A Justiça do Trabalho tem um parâmetro conforme quanto tempo a pessoa trabalha, 31 dias ou 30 dias? A gente sempre considera a quantidade de dias no mês. No mês. Né? Então, por exemplo, vamos supor que fosse julho, né? Ele pedisse no dia 30 de julho a dispensa dele, ele receberia um saldo de salário proporcional a 30 dias. Seria isso. Certo. Seria o mês cheio, assim, pecuniariamente falando, né? Eu fico aqui me intrometendo, né? Fico aqui dando meus pitacos aqui, mas sou curioso também. Doutor Paulo, a dona Verônica mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ela diz que o contrato de experiência dela é de 90 dias. Faz 42 dias que estou trabalhando numa empresa e descobri que estou grávida de 1 mês. Caso seja demitida, que direitos tenho? Verônica, em primeiro lugar, parabéns pela gestação, né? É sempre uma bênção nascer um neném. Tu tens estabilidade desde a confirmação da gestação, da gravidez, até 5 meses após o parto. Então, se tu foi despedida, eu acho que no caso ela foi, né? Não, ela não foi. Ela pergunta tem se medo... ela pode ser despedida. Isso. Se for despedida, então tu não pode, tu tem estabilidade provisória. Se for despedida, aí tu procure um advogado. Primeiro tente conversar com a empresa. Se a empresa não rever os seus atos, procure um advogado, exponha para ele a situação através do próprio exame médico, né? O teste de gravidez, será feita uma reintegração ou uma indenização substituta. Eu sempre conto uma historinha aqui, porque é uma história de gravidez aqui. Cada vez que aparece uma pergunta de uma mulher que esteja grávida, de um casal amigo meu que passou e disse, fulano está grávida. É mesmo? Quanto tempo? Umas meia hora mais ou menos. Bom, vamos seguir então, porque isso aí acontece, né? O que eu vou fazer? A doutora Mariana, meia hora de gravidez é muito bom, né? Doutora Mariana, o Vitor mora na cidade de Parobé. Ele foi despedido do emprego dia 10 de novembro e dispensado do aviso prévio. Gostaria de saber quanto tempo leva para que eu receba o que tenho direito. Trabalhei na empresa por 2 anos e 8 meses. Bom, Machado, a dúvida do Vitor é bem pertinente porque nós tivemos uma alteração na redação do artigo 477, parágrafo 6º da CLT, que trata do prazo de pagamento do acerto rescisório. Anteriormente, a alteração ocorrida em novembro de 2017, a redação era bem clara. Seriam 10 dias a contar da comunicação da dispensa ou, no caso do aviso prévio ser trabalhado e não indenizado, seria, então, no primeiro dia útil subsequente ao término do cumprimento do aviso. Só que agora o artigo 477, parágrafo 6º, teve a redação alterada e a previsão que consta lá são 10 dias a contar do término
do contrato. E aí surgem as dúvidas, porque nós sabemos, os trabalhadores também devem saber, que o aviso prévio, quando é indenizado, serve para a contagem do tempo de serviço, o que acaba, ao fim e ao cabo, alterando a data de término do contrato, a depender do tempo de aviso prévio que ele tenha, porque existe o aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço. Então, para todo trabalhador que tem mais de 1 ano de contrato de trabalho, ele vai ter a cada ano acrescidos 3 dias no seu aviso prévio. E aí, quando houve essa alteração, surgiram algumas dúvidas, inclusive entre nós, operadores do direito, de qual era a data que a gente consideraria para fins de concluir que o empregador está em atraso com o acerto rescisório. E a interpretação que tem se adotado de forma mais rotineira é que são 10 dias da comunicação quando é o aviso prévio indenizado, como é o caso dele, porque ele foi dispensado de cumprir, ou o prazo a contar do término quando há o cumprimento do aviso. Por quê? Porque imagine, por exemplo, uma situação em que o empregado tem muitos anos de casa e ele vai ter direito a um aviso prévio indenizado de 90 dias, por exemplo. Pode acontecer, é o período máximo que a lei prevê. Então, nós teríamos uma situação em que um empregado que tem menos tempo de casa tem o prazo da rescisão antes do que um trabalhador que tem 90 dias. Então, por isso que a gente sugere que seja feita uma interpretação sistemática, porque o aviso prévio é um direito do trabalhador, não pode exercer contra ele, né? Então, nesse caso em especial do Vitor, que ele está com o aviso prévio indenizado, seriam 10 dias a contar da comunicação, que foi 10 de novembro, que ele nos relatou, né? Então, seria amanhã é o 10º dia. Então, amanhã é o prazo que a empresa tem para pagar. E não são úteis, eles são corridos. Exato, são dias corridos. Por isso que amanhã encerra. Isso, amanhã é o 10º dia. Provavelmente ele vai ter o crédito lá na conta ou vai receber diretamente na empresa, né? Tá bom, Vitor, viu? Se você não recebeu ainda, vai receber amanhã. Então, faça bom uso do seu dinheiro aí. Doutor Paulo, vou lhe fazer uma pergunta que chegou ainda há pouco aqui para o nosso programa. É do Jadir, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele gostaria de saber como fica, diz ele, gostaria de saber como fica o meu direito de férias, pois quando faltava pouco mais de 2 meses para fechar o período de aquisição, sofri um acidente de trabalho e fiquei afastado por 10 meses. E daí, doutor Paulo? Infelizmente, Jadir, os 10 meses de afastamento, eles retiram o teu direito a férias. Então, tu não vais conseguir usufruir férias. É sem férias para ele, então? Sem férias para ti, Jadir. Que período superior a 6 meses, né, de afastamento. Todo o afastamento que passe de 6 meses, ele exclui o direito de férias. Tá bom, Jadir? Então, lamentavelmente, por um lado, né? A CLT, ela tem, nos afastamentos, né, doutora Mariana, ela tem alguns afastamentos sem justificativa, eles vão reduzindo o período de férias. Porém, 6 meses é o teto para que não haja usufruir férias alguma, né? Então tá. Doutora Mariana, vou lhe fazer uma pergunta também que chegou hoje aqui para o programa, e é de um telespectador que pede para não ser identificado. Tive uma audiência trabalhista, agora é esperar a sentença. O que significa conclusos os autos para julgamento, proferir a sentença? E ele quer saber se demora muito para sair a sentença nesse caso. E daí, doutora? Bom, a questão relacionada ao tempo de sair a sentença ou não é algo bem relativo. Vou falar em termos de prazos legais que um juiz tem para cumprir, em tese, né, para proferir a sentença. Nós temos um prazo de 30 dias úteis previstos no Código de Processo Civil e existe um regramento interno da Justiça do Trabalho, que é uma norma do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que prevê que um juiz pode ter até 30 processos conclusos, que esse termo conclusos ao juiz significa que o juiz está com o processo para proferir a sentença, então o processo não se movimenta daquele local, né, ou físico ou eletrônico, no caso do processo eletrônico. E pela norma do CSJT, nós temos não podemos ter mais do que 30
processos com o prazo de 30 dias úteis mais 30 dias a contar do término desses 30 dias, que aí são esse prazo adicional são dias corridos, e nem podemos ter um processo com 30 mais 60, que são 30 dias úteis mais 60 dias corridos. Essa norma interna da Justiça do Trabalho é para fins de apurar se o juiz tem resíduo ou não. Então, assim, legalmente falando, o prazo do juiz são 30 dias úteis. A média do tempo de julgamento nos sugere que, falando em termos de média, a Justiça do Trabalho profere as sentenças dentro desse prazo legal. Então, eu sugiro que ele mais ou menos vá cuidando, né, esses 30 dias úteis, a contar da data em que provavelmente foi a segunda audiência dele, que o juiz encerrou para a sentença, e sempre lembrando que ele pode acompanhar o processo dele pela internet. Se for aqui da nossa região, que provavelmente é, né? O site é www.trt4.jus.br. Lá terá um campo em que ele vai poder consultar. Ele já deve estar acompanhando, porque ele está exatamente com o termo técnico, né? E quando sair a sentença ali, vai ter um campo que vai estar escrito sentença, que é o documento que o juiz publica. Então, encerrado esse prazo. Bom, então acho que provavelmente não demore muito, né? Não, acredito que não. Acredito que não. Ou seja, tivemos uma aula de processo de trabalho. Falando em termos assim bem práticos, é como se as partes, seja o trabalhador ou a empresa, jogassem um jogo de xadrez. Para cada movimentação de um lado, o juiz abre prazo para o outro lado se manifestar, tomar ciência. Depois o outro lado movimenta também o processo, abre o espaço para uma nova jogada. Quando todas essas etapas, né, todas as movimentações, está tudo pronto, ou seja, o juiz não precisa mais de nada, eles ficam conclusos para que o juiz tome a decisão. Isso. Esse é o período que pode demorar um pouco. Também pode demorar o fato de marcar a primeira audiência também, né? Às vezes demora um pouco ou não demora mais. A gente tem uma média assim, de 60 até 90 dias para marcar a primeira audiência pelo rito ordinário, que são as ações acima de 40 salários mínimos, né, o valor da causa, e um prazo mais curto, a depender da movimentação processual da unidade para os processos de rito sumaríssimo, que são até 40 salários mínimos. Então tá bom. Eu vou dando aqui minhas perguntas, eu vou colocando no ar aqui, porque eu quero saber também. Quero ajudar o nosso telespectador aí. Doutor Paulo, vamos lá, doutor Paulo. O Júlio mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele trabalha como atendente num supermercado. Agora ele foi escalado para trabalhar durante 9 dias sem folga. Ele pergunta se isso é possível e informa que a convenção da categoria dele não fala nada sobre o assunto. Júlio, é possível trabalhar 9 dias sem folga? Sim, é possível. Tem trabalhadores que trabalham 15 dias, porém não é correto, né? Por isso que a legislação é possível. Tem muitos trabalhadores que trabalham em escalas 10 dias sem uma folga, né? A legislação diz que a cada 6 dias o trabalhador tem que ter um dia de folga, exatamente para que recupere as suas forças físicas, mentais, né? Todas as folgas, todos os intervalos que o trabalhador tem, eles são importantes para a recuperação. Então, dentro de um dia trabalhado, existe a folga, que é a folga do descanso, para repouso e alimentação, né? Artigo 71, até 4 horas de trabalho sem descanso, de 4 a 6 horas, 15 minutos, de 6 a 8 horas, 1 hora de descanso, não é 1 hora para almoçar, é 1 hora para descansar, e o almoço pode compor. Entre um dia e outro, existe necessidade sim do descanso, que é o descanso, é o intervalo interjornada, que é um descanso de 11 horas. É necessário que haja essas 11 horas para que o trabalhador se restabeleça. A folga semanal, que é o que a tua dúvida, Júlio, tem que ter a cada 6 dias um dia, e por fim, no ano, 1 mês de folga, que pode até ser parcelado, que é para que o trabalhador se recupere como um todo. Quer dizer, ter 9 dias é possível, mas não é legal. Não é legal. Inclusive, enseja o pagamento em dobro desse dia que é destinado ao descanso. Tá bom, Júlio? Então vai lá atrás dos teus direitos. Doutora Mariana, vamos fazer a pergunta agora do João Paulo, que mora aqui na cidade de Porto Alegre, nosso vizinho aqui.
Faz 5 anos que trabalho na mesma empresa. Tive uma doença e fiquei 4 anos encostado. Agora estou retornando e fui informado que não tenho direito ao PIS. E o João Paulo quer saber se isso é verdade. Certo. João Paulo, então só fazer um esclarecimento inicial aqui. Por favor. De quais são os requisitos para o empregado fazer jus ao abono salarial decorrente do Programa de Integração Social. O empregado tem que ter 5 anos de cadastro no PIS, ele tem que receber salário de até 2 salários mínimos, o contrato de trabalho dele tem que ser informado na RAIS, que é a relação anual que a empresa faz todo ano, em relação a todo ano, no mês de fevereiro do ano subsequente, ela informa toda a relação de empregados com data de admissão, dispensa se for o caso e valor de salário. E ele tem que ter 30 dias trabalhados remunerados durante o ano. Então, esses dias de não trabalhados ou não remunerados também são informados na RAIS. E aí, o que acontece? Se o afastamento foi contínuo durante esse tempo, desse período de 4 anos, isso está informado lá na RAIS e, de fato, o empregado não faz jus ao pagamento do abono salarial. Por quê? Porque lá na relação anual estará informado que ele esteve afastado. Portanto, em relação aos anos base, em que ele não teve 30 dias de trabalho remunerado, ele não fará jus ao abono. Então, neste caso, em relação a esses anos corridos, né, em que ele não trabalhou nem um dia ou nem um mês, né, na verdade, ele realmente não fará jus. Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui que chega para o telefone, é de um telespectador de Canoas, que pede para não ser identificado, a gente respeita aqui, né? Ele diz o seguinte: a empresa onde trabalho costuma dar advertência. E ele pergunta, é verdade que 3 advertências podem dar justa causa? E não se identificou, né? Não se identificou. Então, o nosso telespectador, não é verdade. Não Existe uma prática reiterada, grande parte das empresas estabelecem entre a empresa e os trabalhadores algumas regras, do tipo, 3 advertências, ela vai gerar uma justa causa. Não existe na legislação nada que determine que tantas advertências dê. Nós só orientamos a empresa o seguinte: cada medida disciplinar, ela tem que atender um determinado objetivo, e ela tem que ser gradual. Então, por uma falta que não seja grave, uma advertência, ela pode ser verbal, ela não precisa ser por escrito. Na reincidência, dependendo da gravidade, uma suspensão. Então, necessariamente não precisa ter 1 ou 2 advertências para gerar uma suspensão. A suspensão, o trabalhador ele vai ficar sem trabalhar 1, 2 ou 3 dias e não vai receber. Ou seja, uma punição, é uma medida disciplinar mais grave e, por fim, a justa causa. Só que a justa causa, dependendo da gravidade, existe inclusive na CLT um rol de situações que pode ensejar a justa causa. A justa causa pode ser dada de imediato, só não pode haver 2 punições pelo mesmo motivo, tipo uma advertência e a justa causa, ou uma suspensão e uma justa causa. Mas existe muito mais do que número. Trabalhadores têm 7, 8 advertências e mais não sei quantas suspensões e continuam trabalhando. Então, é muito mais o trato da empresa com o seu trabalhador para estabelecer os limites em que o trabalhador vai ser dispensado. Doutora Mariana, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui da Letícia, que mora em Novo Hamburgo. Ela disse que ficou 17 dias de atestado e, quando retornou, trabalhou por 3 dias e a empresa a dispensou por justa causa. Ela diz que é auxiliar de limpeza. Está certo isso, doutor? Bom, Machado, aqui seria interessante que a Letícia tivesse nos identificado, se é que ela foi informada disso, porque às vezes acontece o trabalhador ser dispensado por justa causa e o empregador não esclareceu o porquê ele está sendo... qual é o fato que culminou com a justa causa. Mas se a dispensa dela por justa causa estiver relacionada aos 17 dias de afastamento,
está errado. E realmente a empresa não poderia ter dispensado. E aí é mais ou menos nessa linha que o Dr. Paulo estava explicando de como aplicar a justa causa. De fato, a gente não tem uma regra objetiva da quantidade de sanções disciplinares que o empregador deve fazer até dispensar o empregado por justa causa, mas nós temos duas situações importantes em casos de faltas. A jurisprudência adota como critério para o abandono de emprego, por exemplo, um afastamento necessário de 30 dias. Se o empregado não completou esses 30 dias de afastamento, nós entendemos, o entendimento da jurisprudência, né, é que não pode ser considerado como abandono. E mais, nesse caso aqui, além de ela não ter os 30 dias de afastamento, ela trabalhou 3 dias, o que significa que se a empresa a dispensou por justa causa em decorrência desse afastamento, a sanção não foi imediata, porque tem mais uma questão também, que a sanção sempre deve ser, ou a advertência, ou a suspensão, ou a própria justa causa, tem que ser aplicada de forma imediata à ocorrência da falta, sob pena de se entender que houve um perdão tácito do empregador, porque ele pode tolerar uma determinada falta sem aplicar nenhuma sanção. E nesse caso aqui, como ela trabalhou 3 dias, ela já tinha retornado do atestado. Então, se fosse o caso de ela ter ficado 17 dias afastada de forma injustificada, que não é o caso, teria que ter sido dispensada logo em seguida do retorno. E ainda assim não teria o período de afastamento, que é o requisito objetivo, né, dos 30 dias para dispensa. Quantas pessoas a gente esclareceu só nessa resposta aqui, né? A pessoa está perguntando, está pensando, me demitiram por justa causa. Machado, eu nunca vi, Machado, tantas justas causas quanto em 2019. É? Muito, muito, muito. Nunca tinha visto tantas juntas no ano, viu? Então, deixa eu aproveitar e fazer bem ligeirinho uma pergunta do Dr. Paulo aqui. Uma pergunta chegou por telefone, diz assim, meu esposo está registrado, dona Karina, lá de Cachoeirinha. Meu esposo está registrado como operador de máquina CNC na carteira. E depois de sofrer um problema na coluna, foi colocado a fazer serviço de auxiliar de indústria. E a dona Karina quer saber se isso é desvio de função. Karina, depende da situação. Nós temos só 2 minutos. 2 minutinhos, então vamos rápido. Depende da situação. O desvio de função é se teu marido fizesse uma atividade que ensejaria maior responsabilidade ganhando menos. Então, não me parece que um operador de máquina CNC, ele deve estar fazendo uma função, acredito que inferior até, né, tecnicamente falando. Tem que se analisar se ele está com problema de coluna, a empresa está tentando adaptar ele a uma nova função. Se não houver prejuízo do salário, que é disciplinado pelo artigo 468, né, uma alteração contratual lesiva, não há problema algum. A questão é ver se o teu marido consegue executar a função nova, né, que está adaptada a não ter problema de coluna. Se o problema de coluna persistir, aí procure inclusive o médico do trabalho da empresa para ver a questão previdenciária. Então tá bom. Falei que era só 2 minutos, tem um tempinho ainda para agradecer ao Dr. Paulo Dias, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. E a doutora Mariana Piccoli Lerina, da Quinta Vara da Justiça do Trabalho, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Machado, a brilhantar o nosso programa. E pelas respostas que eu tenho certeza absoluta esclareceram dezenas de telespectadores. Lembrando que amanhã às 18h30 eu estarei de volta aqui. Amanhã nós vamos tratar de direito comercial. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.